o Evangelho de Cristo Jesus. Bora então, vamos lá. O texto é: o fim da lei. A apostasia já está no nosso meio. Já pensou? A apostasia já está no nosso meio. O apóstolo Paulo, a Timóteo, um dos seus filhos na fé, Paulo queria advertir os efésios das falsas doutrinas que estavam firmadas nas fábulas judaicas, o que eram segundo a lei, sabendo que a ciência dos homens, que é a própria teologia, não são segundo o Espírito da verdade, na doutrina segundo a liberdade com que Cristo nos ensinou. Então vamos lá, o texto é 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Eu quero ficar só por aí, até nesse ponto. Apostatarão alguns da fé. Quando a gente lê esse texto, fica pensando, os últimos tempos, vai demorar, né? Mas você sabia que a apostasia já está no nosso meio? Ficamos surpresos com isso, mas a apostasia já está reinando no nosso meio já faz muito tempo. Infelizmente, muitos dos religiosos não conseguem enxergar o que é essa apostasia. O que seria apostasia? Será? A apostasia tem muito a ver com mandamento e com doutrinas. Fé é fé. Doutrina é mandamentos. São preceitos. São teorias, fundamentos, entendimento de alguns homens. A ciência do homem, segundo a teologia. Quer um teólogo mais puro, mais estudado, mais instruído na lei do que o apóstolo Paulo? E olha quem está tentando ensinar que a apostasia é um veneno, é perigoso. A apostasia não é segundo o Espírito. A apostasia é segundo a ciência dos homens. O entendimento carnal, segundo a sabedoria humana, segundo os recursos humanos, segundo a força humana, segundo o que o homem pode fazer, que são mandamentos, preceitos, doutrinas, e daí por diante, meu querido. Apostatarão alguns da fé. O que é apostatar da fé? Abandonar a fé. Aquela fé que você confessa quando vai se batizar. Aquela fé que você confessa quando se converte. Diante dos homens e ainda diante de Deus, dizendo que Jesus Cristo é o seu
único e Salvador. Né? Então, como que eu faço isso? Como que eu consigo fazer isso? Apostatar da fé. O que é isso? O que é? Senão trocar a fé em Deus, o seu único Filho, a fé em Deus, que deu o seu único Filho em sacrifício, o único suficiente para salvar, para nos salvar. Vamos então, como fez Abraão, numa analogia, como Abraão fez, que ofereceu a Isaac em sacrifício a Deus por fé em Deus, porque ele confessou que o seu amor por Deus era verdadeiro. Muito grande o seu amor por Deus. Era um amor incrível, uma fé incrível, verdadeira. Um amor verdadeiro por Deus. Que ele pegou Isaac, o seu filho, que era o filho da promessa. O filho que Deus prometeu a Abraão, que seria a sua descendência, como a areia da praia. Como a areia da praia. Pois então, ele não negou a sua fé, confiou até a última hora, até o fim. Mas o que é apostatar? O apóstata deixa de crer que Jesus é o seu único e Salvador para praticar obras de homens, segundo entendimentos, teoria, fundamentos carnais. Entendimento carnal, que é o contrário de Abraão. Abraão confiou na providência de Deus, que Deus ia prover um cordeiro para si. Ele confiou que Deus ia prover um cordeiro para si. Porque ele creu que aquele filho que era da promessa não podia morrer. Isaac era da promessa. Isaac não podia morrer. Então, por que ia matar? Por que Deus pediu Isaac? Isaac é o filho da promessa. Por que Deus prometeu que daria uma descendência sobre Isaac?
como a areia da praia, e agora mesmo, nesse momento, ele está pedindo Isaac como sacrifício, para ver se Deus, ou diria, para ver se Abraão amava a Deus de verdade. E Deus ficou quietinho, só falou: dá-me o teu filho em sacrifício a mim. Ele ficou quietinho, não falou nada, deixou Abraão com o coração doendo, cortando. É o filho da promessa. Eu vou dar o meu filho. É o filho da promessa. Como que eu vou dar o meu filho? Mas se Deus pediu, vamos lá. Eu creio que Ele vai fazer alguma coisa. Eu creio que Ele vai prover um cordeiro para ele. E levou o seu filho. Levou o seu filho consigo. Até o último minuto, ele creu que Deus ia prover, porque ele acreditou que a promessa não poderia terminar ali, que Deus ia cumprir com a promessa dele, que aquele filho seria descendência, como a areia da praia. E Deus proveu um cordeiro para si. Mas ele não negou até o último tempo em que o anjo apareceu e gritou: Abraão, não faça tal. E o anjo fez logo aparecer um cordeiro ali preso nos carvalhos, nos carvalhais. Isso Deus fez como justiça a Abraão, porque creu, confiou, amou a Deus até o último segundo. Até o último segundo não negou a tua fé. Foi fiel até o fim, crendo que Deus proveria um cordeiro para si. E sem sacrifício. Abraão sem obra, sem sacrifício, somente por fé. Não precisou sacrificar o seu filho, Isaac, porque Deus proveu um cordeiro para si. E trazendo para os dias de hoje, Deus pediu que nós crescemos no seu Filho, que tivéssemos fé nele, porque Jesus Cristo é o Cordeiro que, pela analogia de Abraão, é o Cordeiro que Deus proveu para si. Ele tirou a Jesus Cristo, seu único Filho, e deu para ser sacrificado, para nos livrar do sacrifício, das ordenanças, nos livrar da escravidão da lei. E Jesus Cristo veio anunciar o Evangelho da verdade,
segundo o Espírito, não segundo as obras da lei, não segundo as ordenanças e os seus preceitos, que são simplesmente obras da carne, algo que o homem consegue fazer. Como Abraão, ele ia dar Isaque, ele ia dar o seu Isaque, mas Deus, para que ele não sacrificasse o seu filho, ele proveu um cordeiro para si. E não é diferente hoje, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não por obras, e sim pela fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na fé que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o unigênito, para nos salvar. O fim da lei, né? A apostasia já está no nosso meio. Que é no livro de 1 Coríntios, no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, o versículo 1. Voltando a ler o mesmo que eu já tinha lido no outro texto, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Só até aqui. Como já da outra vez eu tinha falado, que o apóstolo Paulo queria advertir, falando a respeito com Timóteo, aos Efésios, da apostasia, divertindo as falsas doutrinas, que ainda introduzindo os fundamentos da lei judaica, os mandamentos da lei, que estavam introduzindo sobre a doutrina de Cristo. E ali ele quer advertir, ensinar os efésios a fugir dos tais ensinamentos, dessas tal doutrina, que são doutrinas falsas, em cima de fábulas judaicas, segundo os mandamentos da lei, que por Cristo foi abolido. Não há mais necessidade a fim do sacrifício na cruz feito por Jesus Cristo. Foi abolido e nos libertou da escravidão da lei. Voltando ao tema, diz assim: a apostasia já está no nosso meio, no nosso tempo, nos dias de hoje. E já vem com bom tempo no meio dos religiosos. E continuando, aquele que não crê que Jesus é o Cordeiro de Deus e depende de obras, de homens, de ordenanças da lei, negou a fé. O livro de 1 Timóteo, 1º capítulo, no versículo 4. E também não se deem as fábulas judaicas em genealogias e por intermináveis genealogias intermináveis que não produzem, que só produzem questões do que edificar. Não edifica. Não há edificação. Edificação de Deus que consiste na fé.
Como diz Paulo, assim eu faço agora. Ora, o fim da lei, ou o fim do mandamento, é o amor de um coração puro e de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Do que, desviando alguns, se entregaram às vãs contendas, querendo ser doutores da lei, não entendendo nada, nem o que dizem, nem o que eles afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa. A lei é boa. Se alguém usar dela legitimamente, se cumprir todos os mandamentos, todas as coisas que Moisés pede para fazer, os sábados, guardar os 7 dias, não comer carnes sacrificadas, sacrificar um cordeiro. Ela é válida se você fizer tudo isso. Se não for legitimamente, não há validade. Você vai estar quebrando, desobedecendo, não está cumprindo a lei. Mas nós, os que somos da fé, não tem necessidade de cumprir a lei e os seus mandamentos. Justamente porque o amor é o cumprimento da lei. Quem ama já está cumprindo a lei apenas por amar. Tito, no primeiro capítulo, no versículo 9, diz: retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, a doutrina da fé, da liberdade em Cristo, como para convencer aqueles contradizentes, os que são das obras da lei. Porque muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão, que é segundo a lei, segundo os mandamentos da lei, aos quais convém tapar a boca deles, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, apenas por própria ganância, apenas para serem vistos como doutores, serem temidos como mestres, e pelo dinheiro que eles arrecadam. E não há mais necessidade. Um deles, o seu próprio profeta, diz: os cretenses são sempre mentirosos, bestas, ruins, ventre preguiçosos. Este testemunho, creio, que é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente.
para que sejam são na fé. São na fé. Não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade, não voltando à prática das obras mortas, que são as obras da lei. E, além do mais, todas as coisas são puras para quem é puro. Mas nada é puro para os contaminados, para aqueles que seguem os mandamentos da lei. Porque a lei não pode isso, não pode aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Antes do seu entendimento e a consciência estão contaminados pela lei, por causa da lei. Porque não andam mais segundo a fé, mas sim segundo os mandamentos da lei. Eles confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para todas as boas obras. Gálatas 2,16 diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de que Cristo não é, ou diria, de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne, ninguém será justificado, porque negaram a fé. Gálatas 5:14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, na qual amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se alguém ensina alguma doutrina, ensine com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, segundo o amor, segundo a misericórdia, na fé em Cristo Jesus. Se há alguma outra doutrina, e se não conforme as são palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, e sabendo que nada sabem, mas eles deliram acerca das questões e contendas de palavras das quais nasce inveja, porfia, blasfêmias, ruins suspeitas. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Lucas 18:7.
E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles? Ainda falando da apostasia, o apóstolo deixa de crer em Cristo Jesus para confiar em suas próprias obras, para ser justificado diante de Deus, assim deixando de confiar em sua rica misericórdia e no amor de Deus, como fez a Abraão, da forma que Deus proveu um cordeiro para si. E Jesus também retirou o sacrifício contínuo, fazendo-se Ele mesmo por sacrifício, para que nunca mais precisasse de fazer outro sacrifício contínuo, que era para a justificação dos pecados de todos os pecadores, segundo a lei. Mas como Deus proveu um cordeiro para Abraão, para que ele não precisasse sacrificar, assim também ele proveu um cordeiro para nós, os gentios, para que não precisássemos mais da escravidão, de sermos escravos segundo as ordenanças da lei. E assim, hoje estamos livres em Cristo Jesus, liberto da escravidão da lei, segundo a graça, mediante a fé em Cristo Jesus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Ainda sobre o que o Paulo fazia, instruindo Timóteo aos Efésios para que fugisse das doutrinas falsas que eram postas segundo os procedimentos judaicos, mediante a lei, as fábulas judaicas, segundo os mandamentos de homens, que era a doutrina segundo as obras da lei. E a apostasia já está no nosso meio. Quem tem olho para ver, veja. O apóstata, quando continua a fazer as obras da lei, ele está negando o sacrifício feito por Cristo para acabar com os sacrifícios contínuos pelos mandamentos da lei. Está ele fazendo isso, está abandonando a fé, que não precisa mais praticar as obras da lei, a escravidão da lei. A escravidão da lei. Jesus já fez isso para que nunca mais fosse preciso sacrificar nenhum bezerro, fazer nenhum sacrifício. Que não fosse mais necessário praticar as ordenanças da lei. Pois Deus proveu um cordeiro para si. Não há mais necessidade que você ofereça o seu Isaque.
Faça o seu sacrifício de novo. Ofereça os sacrifícios. Deus proveu um cordeiro para si, que é Jesus Cristo. O cordeiro de Deus que ele não apaga pecado, ele tira o pecado do mundo, tira o pecado do pecador, justifica o pecador, não precisa mais obedecer às obras da lei. Se queres obedecer alguma obra, obedeça a obra da misericórdia. Como Jesus nos amou e se entregou a si mesmo. E como Deus também nos amou, entregou o seu próprio Filho, o seu único Filho amado, por amor de nós, miseráveis pecadores, sem direito nenhum. Não por obrigação, mas porque Ele nos amou. Deus amou o pecador de tal maneira que deu o seu Filho único para que nos salvasse. Também vemos a forma em que, por amor, Abraão entregou o seu Isaque, o seu filho, em sacrifício a Deus. Por amor a Deus. Por amor a Deus. É isso que devemos fazer também. Amar a Deus e amar ao nosso próximo. Amar, um amor que devemos ter uns para com os outros. Só isso. Só amar de verdade. Não é de palavras, não. É amor de verdade. Perdoando, amando, se ajudando, socorrendo, visitando e por etc. E quem ama não faz mal. Se você não está fazendo mal para o seu próximo, você está cumprindo a lei. Quem faz mal ao seu próximo é desobediente à lei. Quem não ama o seu próximo é transgressor da lei. Quem detesta o seu próximo é transgressor da lei. Quem não perdoa o seu próximo é transgressor da lei. Então, o amor, quem ama, perdoa. Quem ama, socorre. Quem ama, ajuda. Quem ama, visita. Quem ama, faz o possível e o impossível pelo seu próximo. E quem ama o seu próximo é cumpridor da lei. Está cumprindo a lei pelo amor. Quando ama, está simplesmente cumprindo sem obrigação nenhuma. Ele cumpre a lei sem precisar ser obrigado. E Deus depressa lhe fará justiça. Quando, porém, o Filho de Deus vier, será que ele vai achar essa fé? Isso é apostasia. É abandonar o Filho de Deus, deixar de crer
que ele é autossuficiente para a salvação. Aí está a apostasia. Será que ainda há fé no Filho do Homem, Jesus Cristo? Será que, se eu confiar nas minhas próprias obras, eu estou confiando no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira o pecado do pecador? Saiba de uma coisa: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ser salvo. Não tem como agradar a Deus, pois não está confiando no Cordeiro de Deus. No Cordeiro que Deus proveu por amor de cada um de nós. Ele proveu um Cordeiro para que nós não precisássemos mais praticar obras da lei, para que nós não fôssemos mais escravos de ordenanças. Veja como está escrito lá em Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Recuar é apostatar da fé. Abandonar a fé em Jesus Cristo. Deixar de acreditar que a nossa salvação não é por obras, é sim pelo sacrifício de Cristo Jesus. E disse Deus: a minha alma não tem prazer nesse pecador, porque não confiou em Deus e no amor com que ele tem para com um pecador que se arrepende dos seus pecados e vem para Cristo, confiando nele e amando a Deus de todo o seu coração e se entregando de corpo e alma por amor e por fé. Olha aqui o ato da apostasia em Lucas 18, versículo 9. Disse também esta parábola a um dos que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos por causa das suas obras, e desprezavam aos outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu, que é religioso, e o outro publicano, gentil, pecador. O fariseu, em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, te dou graça, porque eu não sou como esse pecador, como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano pecador. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou dízimo, nunca deixei de dar dízimo, sou fiel de tudo quanto possuo. Que vemos aí que são obras da lei. O publicano era, porém, estando em pé, de longe, ele não conseguia nem levantar os olhos ao céu.
de se sentindo inferior, humilhado, se sentindo inútil, arrependido, mas batia no peito dizendo sim, desse jeito: tem misericórdia de mim, Deus, eu sou um pecador. Disse Jesus: este pecador, ele desceu para sua casa justificado, e não aquele religioso, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Esse é o seu primeiro amor, em que reconhecemos que você não temos nada para oferecer a Deus, nenhuma obra sequer de justiça. Diz para mim, o que eu posso fazer para que eu mereça a salvação? O que eu posso fazer? Se eu der toda a minha fortuna para alcançar a salvação, não tem valor nenhum. Se eu tiver uma fé gigante, sem amor, não há possibilidade de salvação. Pode ser sua fé gigante, pode te dar tudo que você tem, pode dar até a sua vida, mas sem amor, não há nada que possa te salvar. Obra nenhuma da lei, obra nenhuma que você fizer, mandamento nenhum que você fizer, preceito nenhum que você obedecer, pode te salvar se você não tiver amor. De nada vai valer tudo que você obedecer. Pode obedecer toda a lei, dar tudo que você tem, mas sem amor é inútil. A apostasia já está em nosso meio. Alguém já parou para prestar atenção nisso? A apostasia já está no nosso meio. O meu primeiro amor, que eu posso encontrar em Apocalipse, no capítulo 9, ou diria no capítulo 2, no versículo 4, que diz assim: tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Essa é a forma que eu posso te dizer da apostasia. Você apostatou, deixando de crer que você não tem nada a oferecer, que você depende unicamente, exclusivamente de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Não há nada que você possa fazer que isso te traga salvação. Vê, o Abraão, ele ia sacrificar Isaac,
Mas Deus proveu um cordeiro para que ele não sacrificasse a Isaque, para não ter mais necessidade de oferecer sacrifícios, sendo assim libertado ou liberto da escravidão da lei. Já quando você se converteu a Deus, se entregou, confessou que Jesus Cristo era seu único e suficiente Salvador, você não tinha nada para oferecer, você era um pecador, não tinha obra nenhuma para oferecer. O seu primeiro amor era pela fé. Você veio por fé. Esse é o seu primeiro amor. Por isso lá em Apocalipse diz: lembra-te, pois, de onde caíste e de onde você caiu. Lembra lá também em Gálatas 5:4, que diz assim: separados estais de Cristo, vós, os que vos justificam pela lei, da graça tendes caído. Olha aí de onde que eu caí. Olha aí o que diz em Apocalipse. Lembra onde tens caído? Lembra de onde você caiu? Você caiu da graça de Deus. Por que eu caí da graça de Deus? Porque eu deixei de acreditar que eu não tinha nada para oferecer para Deus e Deus me recolheu para si. Ele me aceitou. Ele me aceitou. Sem obra nenhuma. Eu não tinha nada para oferecer, não tinha sacrifício, não tinha nada. E ele me aceitou do jeito que eu estava. Como diz lá, venha como tu estás. Ele me aceitou do jeito que eu era, sem obra nenhuma de justiça. Da graça tem caído. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. E quais são as primeiras obras que eu tinha? As obras da fé. Porque a lei, eu nem conhecia a lei, como que eu ia obedecer? Se eu nem conhecia. Quando não, brevemente, a te virei e tirarei o castiçal do seu lugar, se não te arrependerdes. Castiçal é o mesmo que aquele azeite das 10 virgens, que também elas não tinham azeite nas suas lamparinas, que era a fé, amor, caridade. Não tinha azeite, não tinha mais fé. Eles estavam firmados em obras. Eles praticavam obras da lei, achando que isso era a salvação para elas. Já as prudentes, elas tinham óleo na sua lamparina, fé, obras de misericórdia, amor. Elas eram prudentes. E elas tinham a marca de Cristo, a marca do Espírito, o selo da promessa, que era o sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Elas criam que Jesus Cristo era o seu único e suficiente Salvador. Não criam
que a obra que ela faz é que salva. A obra que ela cumpre é que salva. Ela não confiava nas suas obras. Ela confiava no sangue de Cristo que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Confiava no sacrifício, no amor de Deus, na misericórdia de Deus. Esse era o azeite que tinha nas lamparinas delas. Porque elas eram prudentes. Elas eram sábias. Não se firmavam nas obras da lei, segundo os preceitos e os costumes, doutrinas de homens. Como disse Jesus, o cão volta ao seu próprio vômito. E a porca volta ao seu lamaçal. Foi tirado da escravidão da lei. Por misericórdia. Tirou da escravidão da lei. E volta a praticar a escravidão da lei de novo. O cão volta ao seu próprio vômito. Ele comeu, mastigou e vomitou no chão e tornou a comer a imundícia. Algo que lhe traz morte. Obras mortas. As obras são mortas. As obras da lei são mortas. Não tem mais valor nenhum. A porca que volta ao lamaçal foram libertas, lavadas no sangue do Cordeiro e agora volta a praticar as mesmas obras que antes praticava, segundo as ordenanças da lei, segundo os preceitos da lei, segundo os costumes da lei, volta às mesmas obras. Sendo assim, não tem a marca de Cristo em suas vidas. O que é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado? Porque deixando de crer que Jesus é o seu único, autossuficiente Salvador de todos aqueles que nele crê. No arrebatamento, só os salvos ouvirão o clangor das trombetas tocar. Mas este é o grande mistério, a vinda. A trombeta do Senhor está sendo tocada. Só ouve quem crê. Quem tem fé, crê de verdade, pois é uma palavra de despertamento. A trombeta está sendo tocada. É preciso dar ouvido. Só precisa crer de verdade, crer em Jesus e dar ouvidos ao Espírito da verdade que está em Cristo Jesus. Quantas vezes eu tenho dito, amigo, a salvação não vem das obras, de obra nenhuma da lei e dos seus preceitos, das suas ordenanças. Como Jesus sempre diz, quem tem ouvidos para ouvir, dá ouvido, pois é uma palavra de despertamento. Acorda, o esposo está vindo,
O esposo está chegando. Esse é o som das trombetas. Desperta tu que dormes, levanta-te. A trombeta já está sendo tocada. É um mensageiro da verdade. É um enigma, uma parábola. Só você dar ouvido e crer e entender e correr, fugir da apostasia. Lembra-te que Cristo é o seu único Salvador. Nem que você dê a sua vida inteira, toda a sua fortuna, nem que você tenha fé de mover a montanha de um lado para o outro, daqui para o mar, nem que você expulsar demônios, nem que você profetizar, nem que você conseguir ver anjos, se você não tiver amor, é a palavra e a única chave para a salvação. O amor e a fé em Cristo Jesus, que Ele, por amor, me salvou, dando a si próprio para que eu fosse salvo. Não vem de obra nenhuma obra. Você deve ter obras de misericórdia, porque Cristo te amou, e assim como Cristo nos fez, devemos nós também fazer uns para com os outros, porque quem ama está cumprindo a lei. Se eu amar o meu irmão, eu não vou causar mal ao meu irmão, eu não vou fazer mal ao meu irmão. Isso cumpre a lei. Amém? Precisamos dar ouvido a essa palavra e fugir, escapar do laço do passarinheiro. Amém? Graças a Deus.